a classe turismo ficava nessa parte mais de baixo aqui, tá? E aqui tinha a casa de máquinas, aqui tinha os compartimentos estanques, tá vendo? Então toda a estrutura vinha nesse navio. Essa foto mostra um pouco o detalhe dos botes salva-vidas, tá? Essa embarcação ela foi construída de tal forma que ela poderia resistir a uma adernação de até 15 graus sem impactar em nada toda a parte de estrutura e de segurança dos navios. Então, todas esses botes de segurança, eles poderiam ser lançados ao mar caso essa aeronave tivesse até 15 graus adernada, tá? Então, era uma característica única para a época da construção desse navio, tá ok? E quando a gente olha a parte interna, algumas fotos são preto e branca, tá, pessoal? Outras são coloridas, algumas delas, inclusive, coloridas por computador. Ele era um barco extremamente luxuoso. O projeto trazia toda uma parte de iluminação, que era muito inovadora para a época. Está aqui a estátua do Andrea Doria, que eles falam que é de tamanho real, mas eu não acredito nela não, tá? Só de pinturas que foram feitas para decorar as paredes dos navios foi gastado uma fortuna. Eles contrataram vários pintores famosos na época para fazer todo esse trabalho. Essa aqui é uma área, um espaço de convivência. A gente pode perceber a alegria das pessoas dançando lá nesse navio, né? O olhar aqui, ó, o olhar 43 que o senhor está dando aqui para a senhora, então é uma maravilha. Era efetivamente uma embarcação extremamente luxuosa, tá? Aqui é uma outra foto do espaço de convivência. Esse aqui, se eu não me engano, já é da segunda classe, tá? E tinha restaurantes maravilhosos. O Marcos Cruvinel falou que uma das perguntas que ele ia fazer, eu já vou antecipar a resposta para ele, era qual foi o prato principal. Depende da classe, tá, Marcos? O cardápio era muito variado, não dá para listar todo o cardápio aqui, não. Era um cardápio plenamente sofisticado, tá ok? Então, era uma embarcação que efetivamente você se sentia dentro de um hotel 5 estrelas, tá? Eu adoro essa foto, é o barzinho. Isso aqui deveria ser o inferno lá do navio, né? Onde todo mundo ia lá tomar uma para se divertir, mas eu coloquei essa foto aqui por um outro fator interessante que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, na hora que as coisas não estiverem tão boas para esse navio. E aqui tem a foto das piscinas, né? As piscinas eram piscinas abertas, então o pessoal podia colocar seus biquínis, né? Suas sungas, olha só que maravilha, os modelitos da época, e curtir o ambiente e efetivamente fazer uma viagem que era bem interessante. E caso alguma coisa desse errado, ele também tinha uma capelinha, então dava também para você utilizar a fé aí para tentar ajudar um pouco. Como eu não vou falar só de um navio, eu vou falar do segundo, um que se chama MS Stockholm, tá? MS é de motor, né? É motor ship. Então ele era um navio que possuía 2 motores a diesel de 8 cilindros cada um, tá? É um navio de passageiro sueco. Ele era o menor que operava na rota do Atlântico Norte. A rota do Atlântico Norte, pessoal, é a travessia Europa e Estados Unidos, tá? Todas essas embarcações faziam o trecho Europa, não importa o país, Nova York, tá? Todo mundo chegava em Nova York. Ele era um navio sueco, então ele navegava um pouco mais nos mares do norte, né, onde podia haver a presença de gelo, tá, na superfície do mar. Para isso, essa embarcação ela foi criada com um casco quebra-gelo. Tá? O que é o casco quebra-gelo? Geralmente é uma característica do formato e do reforço do casco unido à potência de motorização. Para que isso? Para ele conseguir romper a barreira de gelo e limpar o gelo que vai estar à frente. Então, essa foto aqui ela é bastante interessante, não sei se vocês estão vendo meu mouse bem aí, mas ela mostra que ela tem um formato bem característico, né? Ela tem um formato que ela tem uma quilha bem afinelada e ele abre lateralmente para fazer a limpeza do gelo que ele vai atravessando, tá? Essa embarcação também foi equipada com radar para garantir a segurança de navegação, tá? Conforme eu comentei, ele era o menor que operava no Atlântico Norte, então ele tinha uma capacidade limitada de 390 passageiros. A velocidade dele também era menor do que a do Andrea Doria, 19 nós somente, cerca de 31 km por hora. Uma embarcação bastante interessante, tá? E o que aconteceu com esses 2 navios? Eles entraram em rota de colisão, tá? E aí nós vamos começar a fazer uma extração desse cenário e aprender um pouquinho o que aconteceu.
25 de julho de 1956, próximo à ilha de Nantucket, que fica a 48 quilômetros ao sul do Cabo Cod, de Massachusetts. Quem já fez o curso de naufrágio conhece um outro naufrágio interessante que aconteceu ali no Cabo Cod, tá? Que é o Uidá. Ele fica a 48 quilômetros ao sul de Massachusetts, mas ele fica aproximadamente a uns 800 quilômetros de Nova York. Então, faltava um bocado de chão ainda para ele chegar em Nova York, tá? O André Doria estava fazendo a sua travessia de número 51 com destino a Nova York, ou seja, ele estava vindo da Europa para Nova York, no sentido leste-oeste, né? E ele tinha 1.134 passageiros e 572 tripulantes, tá? O capitão era o italiano Piero Calamari, que era um capitão extremamente experiente, que foi designado para ele a responsabilidade desse navio desde o princípio. Então, ele já conhecia bem a embarcação, já tinha feito essa rota algumas vezes, tá? E o Stockholm partiu de Nova York com o objetivo de chegar na Suécia, tá? Fazendo a sua travessia de número 103. Ele tinha 534 passageiros, pessoal, acho que eu coloquei errado lá. Ele tinha na configuração inicial do Stockholm, deixa eu até conferir aqui. Ó, essa aqui era a configuração inicial do Stockholm, 390 passageiros. Só que depois da primeira, depois da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram uma reforma nele para ampliar a quantidade de passageiros. Se eu não me engano, ele chegou a 600 e alguma coisa, tá? Ele não estava com a sua capacidade total, não. Então, ele estava com 534 passageiros e 208 tripulantes, com o capitão Harry Nordesson, tá? Então, ele estava também fazendo uma travessia, só que ele estava no outro sentido, ele estava fazendo a travessia dos Estados Unidos para a Europa, tá? Os próximos slides eu vou trazer algumas animações, tá? Que eu extraí do canal do YouTube que se chama Casual Navigation, tá? Eu coloquei o link aqui como referência, mas se você pesquisar no YouTube Casual Navigation, você vai ver a animação completa, porque eu cortei alguns pedaços que não fazia muito sentido a gente ficar gastando muito tempo aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse processo, tá? Então, aqui a gente tem aqui é os Estados Unidos, tá? Aqui é Nova York. Então, o que aconteceu com o Estocolmo? O Estocolmo, ele saiu de Nova York e tinha pegado a direção da Europa. Como que funciona, geralmente, essa navegação, tá? Essa navegação, ela funciona... Vocês estão vendo aqui que a gente tem duas marcações lilás, tá? É o que a gente chama de inbound e outbound, que é o traffic lane outbound e o traffic lane inbound, tá? Agora está em destaque aqui na nossa animação. Isso é uma inovação que foi criada após esse acidente que nós estamos estudando, tá, pessoal? Porque antigamente não tinha duas vias, como se fossem duas estradas. Tinha apenas uma. Então, tanto as embarcações que estavam indo para a Europa, quanto as que estavam voltando da Europa, elas passavam, teoricamente, pelo mesmo sentido, como se fosse uma embarcação única. E como que eles identificavam se eles estavam ou não estavam dentro dessa estrutura, tá? Ao sul de Nantucket, que é essa ilha que está aqui, tá? Aqui é a ilha de Nantucket, eles tinham um barco farol. Esse barco farol era referência para os capitães que eles estavam no sentido correto para dentro da rota de navegação deles, tá? O que acontece de interessantíssimo aqui nessa região, tá, pessoal? E isso é um desafio até hoje para quem pensa em mergulhar no André Doria. Essa região traz o encontro de duas correntes. A corrente de Labrador, que traz a água fria do Ártico nesse sentido, tá? Com a corrente do Golfo, que vem do Golfo do México, com a água do Caribe. Esse choque térmico das duas correntes ocasiona e muita neblina. Então, de uma hora para outra, você pode estar numa região que você tem uma visibilidade maravilhosa e, de repente, essa visibilidade ser reduzida para praticamente zero por causa da neblina, tá? E aí, as embarcações têm que redobrar a atenção dentro da sua rota, tá? E o que aconteceu com essas nossas duas embarcações, né? O Doria já estava navegando no sentido Europa, Estados Unidos, e, de repente, começou a subir uma neblina, tá? Quando subiu a neblina, imediatamente o capitão acionou o procedimento de navegação em neblina, tá? O que ele fez? Olha, fechem toda a estrutura estanque e vamos começar a colocar o apito de neblina para funcionar. Deixa eu pausar aqui só um instantinho para eu conseguir falar tudo no tempo da animação, porque senão eu vou começar a apanhar aqui. Então ele mandou fechar os compartimentos estanques
para, no caso de uma possível colisão, os compartimentos estanques dele estar vedado e ele ter uma maior resistência ao evento, tá? E iniciou o uso do apito de neblina, que era um procedimento de segurança da época, que nada mais é que um apito intermitente para ter um acionamento visual de que existe uma embarcação naquele sentido, tá? E ele mandou reduzir a velocidade. E essa redução de velocidade foi uma redução somente de 23 para 21,8 nós. Tá? Então, foi uma redução que ele reduziu muito pouco a velocidade. E eles falam que esse foi um dos erros graves que teve dentro desse acidente. Ok? Enquanto isso, o Estocolmo, que estava vindo no sentido contrário, ele nem tinha visto neblina ainda. Tá? Então, ele estava navegando numa condição, apesar desse céu claro aí, tá, pessoal? Não se enganem. Esse céu aí, na verdade, estava de noite. Tá? O que aconteceu? O Andréa Doria, com toda a neblina à sua frente, identificou um navio vindo na direção dele, tá? Só que ele não tinha um visual, porque a neblina estava atrapalhando completamente a visibilidade, tá? Em contrapartida, o Estocolmo, que não tinha entrado ainda na neblina e estava na sua velocidade normal, também identificou o radar. Então, uma embarcação identificou a outra no radar. E uma das análises que foram feitas do acidente partiu do pressuposto que ambas as embarcações fizeram interpretações errôneas da localização entre eles, porque era um equipamento completamente novo. Por mais que eles já tinham utilizado em alguns momentos, não necessariamente o operador tinha muita experiência ainda nesse equipamento. E algo bastante interessante, por mais que apareceu no radar das duas embarcações, nenhuma fez contato com a outra por rádio, que era um procedimento muito comum naquela época. Então, quando a gente avalia um acidente dessas proporções, a gente começa a pensar igual a gente vê acidente de aviação. Nunca é um fator só que vai efetivamente ocasionar uma falha dessas. Tá? E, dando sequência ao nosso estudo do caso, tá? O que aconteceu? O Andréa Doria, vindo num determinado sentido, identificou no radar, ficou em dúvida, mas começou a fazer uma movimentação a bombordo, tá? E a Boreste, e o Estocolmo foi fazendo a bombordo. Então, os dois começaram a entrar em uma rota de colisão, tá? Então, os dois viraram para o mesmo lado. E na hora que a neblina permitiu que um identificasse o outro, já era tarde demais, tá? Tanto que o Andréa Doria começou a acentuar a sua curva e o Estocolmo começou a fazer a reversão do motor. Só que não teve como, as duas embarcações colidiram num ângulo de aproximadamente 90 graus às 11h10 da noite, tá? Agora, vocês lembram, pessoal, que eu comentei com vocês sobre o casco do Estocolmo? Ele foi feito para quebrar gelo, então ele era extremamente resistente. O que aconteceu quando houve o impacto? Tá? O Estocolmo entrou 12 metros para dentro do Andréa Doria. Isso é quase metade do Andréa Doria que ele entrou para dentro. Ele chegou a tocar na quilha do Andréa Doria. Tá? Ele chegou a danificar a quilha do Andréa Doria. E o Estocolmo, após ter colidido, na hora que ele separou, né, ele perdeu completamente o seu bico, né? Então ficou todo lá dentro, tá? E rapidamente ele começou a afundar também. Só que eles conseguiram fazer uma manobra de bombeamento da água, que evitou que o Estocolmo afundasse. Qual foi um grande desafio para o Andréa Doria após esse impacto? 5 compartimentos foram inundados. Então, ele conseguia resistir até 2 compartimentos inundados. E um outro fator agravante, tá? Além dele ter esses 5 compartimentos inundados, ele estava em término de viagem. Isso significa que ele já tinha consumido grande parte de combustível, ele tinha bastante carvão e bastante óleo, que era necessário para o processo de funcionamento do motor. Ele já tinha consumido grande parte desse combustível. E parte dos porões estavam vazios. Tá? E o que aconteceu? Na hora que houve esse rompimento, tá? Milhares de toneladas de água entraram para dentro do navio, o que gerou
Aqui ele mostra nessa animação, tá, pessoal, os tanques que foram inundados e os tanques que estavam vazios, porque já tinham consumido parte do combustível. O que aconteceu com o André Doria? Aconteceu uma inclinação de 20 graus. E essa inclinação de 20 graus trouxe um desafio enorme para a gestão de crise que estava começando em seguida. Se a gente perceber um pouquinho, olha esse desenhozinho aqui como se fosse a simulação de um bote salva-vidas. Esse bote aqui a gente consegue descer ele para a água, mas esse daqui a gente já não consegue mais. Então ele teve um tombamento superior ao que ele estava projetado para começar a fazer o procedimento de autorresgate, né? E o que aconteceu? No exato momento em que aconteceu o acidente, as embarcações já iniciaram os procedimentos de segurança, que consistiam em emitir um sinal de alerta de radar para as demais embarcações que estavam próximos a eles. Tá? Quase que imediatamente, 2 embarcações já receberam, estavam nas proximidades e iniciaram um deslocamento para a sequência. Tá? Esse foi o maior resgate naval que a gente tem registrado na história. Tá? E isso foi fundamental. O próprio rádio que eles não utilizaram para comunicar entre si foi utilizado para salvá-los dentro desse processo como um todo. Tá? Então, o que aconteceu dentro desse processo como um todo? Os primeiros resgates chegaram, o próprio Estocolmo chegou a fazer o resgate, mas chegou uma embarcação que estava indo para a Europa, que era uma das maiores embarcações que fazia a travessia do Atlântico Norte, que era o Ile-de-France. Tá? Então, ele recebeu esse chamado e atendeu esse chamado. Ele deu meia volta e voltou para atender a embarcação. Então, os primeiros resgates foram realizados pelo próprio Estocolmo, que desceu os seus botes e começou a trazer parte do pessoal para dentro dele. E conforme as demais embarcações foram chegando, eles também começaram a participar do processo de resgate. Tá? Uma coisa que trouxe um benefício muito grande para o processo de resgate foi a aproximação do Ile-de-France, porque ele trouxe não somente um abrigo natural para a própria condição de mar que não estava boa, como também a própria iluminação do barco, o que trouxe um aumento muito grande para a moral das pessoas que estavam sendo resgatadas. Mas que para que esse processo todo acontecesse de uma forma inteligente, o Calamai, que era o presidente do André Doria, teve que tomar a decisão de segurar toda a tripulação e os passageiros por pelo menos entre 30 e 40 minutos para começar o resgate. Então, teve uma gestão de crise muito bem feita dentro do próprio embarcação de André Doria. Tá? A aproximação desse transatlântico foi fundamental. E, às 10h09 da manhã, 11 horas após o impacto, o André Doria naufragou. Tá? Números desse naufrágio: 1.660 pessoas foram resgatadas. E 46 pessoas do André Doria faleceram e 5 do Estocolmo. Tá? Então, no impacto com o Estocolmo, algumas pessoas que estavam na popa na proa do Estocolmo faleceram também. Esse acidente ele teve um número de mortes muito baixo para o potencial e pela criticidade do acidente. E o que ajudou muito a esse número de fatalidades ser tão pequeno foi efetivamente a eficiência do processo de atendimento à situação de crise. Então, toda a análise desse acidente ajudou bastante o amadurecimento de toda a parte de segurança e de atendimento a emergências que são reportados pelos navios. Tá? Esse número de óbitos poderia ser muito maior frente ao tamanho do acidente. Uma informação interessante, tá, pessoal? O último resgate que foi realizado foi do marinheiro da Marinha Americana, que ele dormiu durante todo o evento. Ele dormiu durante o acidente, ele dormiu durante todo o processo do resgate. Na hora que ele acordou e saiu, todo mundo já tinha sido tirado do navio. E ele foi o último a ser resgatado pelo Ile-de-France, que aconteceu às 5h30 da manhã. Tá? E às 10 horas da manhã ele já tinha naufragado. Ok? Então, basicamente, essa é a história do acidente. E aqui tem algumas fotos que ajudam a gente a ter um pouco a noção do tamanho dessa confusão que aconteceu com o André Doria. Então, a gente vê aqui os barcos de resgate que estavam retirando as pessoas. Por essa foto, a gente consegue perceber o tanto que ele já estava inclinado. Né? Olha só o tanto que o navio definitivamente inclinou.
A gente tem essa foto aqui que ela é magnífica, que é o Ile-de-France se aproximando dele, né? Então ele fez toda essa parte de proteção e também do apoio psicológico e moral. Uma embarcação desse tamanho do Ile-de-France se aproximando do André Doria trouxe uma motivação muito grande para todo mundo, um sentimento de que eles conseguiriam ser resgatados muito forte. Isso ajudou bastante a toda a tripulação a ter a moral elevada, tá? E não entrar em pânico. E aqui são os momentos finais. Pessoal, uma informação muito interessante. Esse acidente, por ele ter, entre o momento do acidente e o momento do naufrágio ter demorado um certo tempo, ele causou um dos primeiros graves problemas de tráfego aéreo dos Estados Unidos. Várias empresas e várias agências de comunicação e fotógrafos de jornais fretaram aeronaves para ficar sobrevoando a região, tá? E o próprio exército americano teve que interromper e proibir o voo, porque ele precisou de mandar alguns helicópteros para fazer alguns resgates de pessoas que estavam em estados gravíssimos depois do acidente, tá? Então ele já estava aqui praticamente já naufragado, né? A gente pode perceber que todos os botes que não puderam ser descidos para fazer o resgate foram embora junto com ele, né? Então estão aqui todos parados dentro da sua estrutura original, né? Essa outra foto mostra ele já no seu respiro final. E uma frase bastante interessante que foi dita por Piero Calamari, logicamente que muito depois do acidente: antes eu amava o mar, agora eu o odeio. Ele se aposentou depois desse acidente, o trauma para ele foi tão grande, ele foi praticamente obrigado a sair do navio. Ele tinha aquele espírito de capitão, que o capitão naufraga com o navio. Ele foi a última pessoa que se conhecia ter saído. Logicamente que tinha um danado do marinheiro lá só para avacalhar o conceito dele de ter sido o último a sair do navio, né? Mas ele foi o penúltimo, né? Porque o marinheiro esquecido foi efetivamente o último que foi resgatado. Então ele amava o mar e depois passou a odiá-lo. Ele nunca mais colocou os pés no navio na vida dele, tá? E aqui a gente tem as fotos do Estocolmo, né? O Estocolmo ele começou a ter uma leve a ter um pouco de adernação na proa, tá? Principalmente porque também teve inundação dos porões que ele tinha, mas eles conseguiram bombear essa água para fora e ele conseguiu se manter operante a ponto de ter conseguido descer a embarcação, os botes de salvatagem, e participar do processo de resgate, tá? O Estocolmo ele recebeu praticamente 300 pessoas do André Doria. Ele foi responsável por abrigar mais do que 300 pessoas que foram desocupados, tá? Um fato que é trágico, mas que é curioso, é que uma das ocupantes que estava na cabine do André Doria, da classe turismo, ela foi encontrada deitada na sua cama dentro do Estocolmo. Ela deu muita sorte de ter sobrevivido. Ela teve alguns ferimentos, tá? Ela sofreu ferimentos leves. É trágico porque ela acabou perdendo os familiares que estavam na cabine com ela, mas ela sobreviveu. Então ela foi transferida de um barco para o outro e teve muita sorte de não ter perdido a vida dela, tá? E o Estocolmo ele conseguiu, mesmo nessas condições, né, fazer uma navegação de volta para Nova York, tá? Essa foto aqui eu acho ela o máximo, tá? É a foto do André Doria chegando, já acompanhado pelos rebocadores lá em Nova York, Estocolmo, desculpa, com todo esse dano que teve no casco, tá? Uma informação interessante é que o Estocolmo ele foi recuperado, tá? E hoje ele se chama MV Astoria. E o último cruzeiro dele está agendado para outubro de 2020. Se alguém tiver interesse em passear, é só entrar em contato com o André, que ele vai emitir um bilhete para vocês, tá, pessoal? Mas, brincadeiras à parte, ele continuou operando como navio de cruzeiro inglês até hoje, tá? Então, ele já teve o plano dele ser descomissionado no ano passado. Eles resolveram adiar um pouco mais, porque ele ainda tá em plena forma, tá? Mas a última viagem planejada dele, o último cruzeiro, para outubro de 2020. Logicamente que eles mudaram o nome, né, para tirar um pouco do mau agouro de ter se envolvido nesse acidente. Eu acho que a maioria das pessoas que entram nessa embarcação não tem noção da história que está por trás dela, tá? Mas ele continua em operação até hoje por uma empresa inglesa, tá? Ok, e aí o que aconteceu? Nosso amigo André Doria foi para o fundo e ele se transformou no Monte Everest dos naufrágios, tá? Por que ele se transformou no Monte Everest dos naufrágios?
porque ele parou num lugar que as condições para mergulho eram um desafio. A profundidade encontrava-se entre 50 e 76 metros de profundidade. Então, vai além do mergulho recreacional, né? É um mergulho que é considerado mergulho descompressivo, porque você vai ter uma absorção de nitrogênio se você mergulhar com ar muito grande, você vai ter que eliminar esse nitrogênio na subida. É um período muito curto, a janela de mergulho para ele é entre maio e julho. A condição climática que viabiliza mergulho é somente essa pequena janela de maio a julho. A corrente ela é sempre presente, inclusive com o mar calmo. Então, o mar pode aparentar na superfície uma beleza, na hora que você mergulha, a corrente é muito forte. Lembre-se que lá tem aquele encontro de correntes, né? E isso também traz uma variação de temperatura na água significativa. A temperatura ela varia entre 3 e 8 graus, então é um mergulho frio, né? Cujo é recomendado, dada essa temperatura, um mergulho com roupa seca. O maior risco dos mergulhos nesse naufrágio ocorreu entre 1980 e 2000. Por quê? Porque nessa época já se tinha uma maturidade no mergulho autônomo, já se tinha um conhecimento mais avançado sobre técnicas de descompressão e ainda tinha centenas de compartimentos e convéses ainda inexplorados e recheados de tesouro. Lembra que eu falei que ele era uma obra de arte oceânica? Então, isso chamou muita atenção dos mergulhadores na época. Inclusive, o primeiro mergulho que foi feito no Andréa Doria, ele foi contratado antes do Andréa Doria naufragar. Tá? Interessante isso, porque um mergulhador da época, se eu não me engano, o Sergião, que foi instrutor dele, né, Paulo? Alguma coisa assim. Mergulhador na época, ele assinou um contrato para tirar fotografias do naufrágio e pouco tempo depois do afundamento do navio, ele já estava lá mergulhando lá, sem muito equipamento, sem muita técnica, só para ser o primeiro a pisar nesse solo sagrado aí, tá? Uma característica importantíssima desse naufrágio, ele ajudou e muito no avanço das técnicas de descompressão e de misturas gasosas. Porque as pessoas que iniciaram mergulhos lá, elas começaram de verdade a ter desafios de descompressão. Muitas pessoas tiveram doença descompressiva mergulhando no Andréa Doria. Inclusive, algumas das técnicas de apoio a mergulho a alta profundidade, como o provimento de oxigênio direto do barco para descompressão acelerada, foi inventado por uma das embarcações que levava para fazer mergulho lá no Andréa Doria. Mas ele continuou cobrando preço em vidas, tá, pessoal, após o seu naufrágio. 18 fatalidades de mergulhos foram reportadas e documentadas, que aconteceram lá no Andréa Doria, e muitas dessas fatalidades em mergulhadores extremamente experientes. Esse é o motivo que ele ganhou o título de Monte Everest dos naufrágios, porque os mergulhadores extremamente experientes se colocavam numa condição de mergulho tão extrema e queriam fazer tanto. Imagina só essa planta de navio aqui, a complexidade que é. Quem já teve a oportunidade de mergulhar em algum naufrágio que está adernado, ou seja, que ele está tombado, né? Ele não está na posição de navegação, você já se sente confuso, porque o navio não está na posição natural. Agora, imagina você fazer penetrações em diversos andares no navio tombado. Tá? Então, isso é algo extremamente complexo. E o Andréa Doria, ele passou por um processo muito severo de desmantelamento durante os anos. Então, nós temos aqui uma representação gráfica dele em 1956, né? Ou seja, acabou de acontecer o naufrágio, nós ainda temos bolinha saindo do naufrágio. Tá? Em 1991 foi quando ele teve um mapeamento mais estruturado feito. A gente tinha uma quantidade enorme de redes de pescas que traziam riscos a mais, inclusive a rede de pesca foi registrado como um dos fatores de risco que já levou à fatalidade nesse naufrágio. E por estar numa condição tão severa, tanto de pressão quanto de correntes, ele começou um processo de desmantelamento muito severo também. Então, em 2003, a gente já tinha toda a estrutura do casario já desmantelada, tá? Restringindo algumas possibilidades de penetração, mas até hoje esse naufrágio possui compartimentos não explorados por mergulhadores. Então, essa aqui é um side scan que foi feito dele em 2016, tá? Que a gente consegue perceber por toda essa estrutura que nós temos aqui, que é a parte da estrutura do casario, a parte de desmantelamento severo, e aqui a gente já tem desmantelamento no casco. Tá? Então, isso aqui é uma informação um pouco mais recente desse naufrágio.
E aqui está a foto do Joseph Fox posando na primeira foto desse naufrágio, tá? Em 1956, 27 de julho de 56, pouquíssimo tempo após o naufrágio. Esse daqui era um dos barcos de salva-vidas que tinha no André Doria, daqueles que estão na parte mais superior. Logicamente, ele está na parte mais rasa do naufrágio, tá? Então, ele está na parte tem por volta de 50 metros. O equipamento de mergulho que ele utilizou para fazer isso daqui, esse cara se colocou numa situação de risco extrema, tá? E o Joseph Fox estava do lado de um outro cara que se chamava Peter Gimbel, que foi o cara que assinou o contrato, que continuou liderando várias expedições, inclusive com contratos com os canais de televisão, tá? Com filmagens ao vivo, fazendo toda a parte de promoção, tá? E em 1981, utilizando equipamento de mergulho comercial, ele fez uma transmissão ao vivo da abertura do cofre do André Doria, né? Então, eles resgataram o cofre do André Doria e eles fizeram uma transmissão ao vivo da abertura do cofre, né? Acharam bastante trocado molhado, é o que eles falam lá no artigo. Está aqui a foto dele com a esposa dele, né? Muitas notas de dólar molhado, algumas notas italianas, eu não lembro qual que era a moeda da época, mas eles estavam com a expectativa de encontrar ouro, de encontrar coisas de mais alto valor, mas eles descobriram que, de verdade, a Itália estava quebrada no pós-guerra. O pessoal estava levando, era pouco dinheiro mesmo, tá? Então, não tinha muita coisa dentro do cofre da embarcação, não. Mas é um documentário que você até consegue achar no YouTube, você consegue ver fragmentado. A versão que eu assisti é em alemão, então eu tive que usar Google Translator em muitos momentos aí, mas é bastante interessante, que mostra todo o procedimento e o tanto que esse naufrágio chamou a atenção da imprensa como um todo, tá? Aqui a gente tem... A moeda da época era lira italiana. Isso, lira italiana, exatamente. Aqui a gente tem uma foto de 1985, no resgate do sino do André Doria, que está em museu hoje, tá, pessoal? Então, a gente consegue ver aqui, bem fraquinho, mas ele já foi totalmente recuperado, então ele está brilhante. Eu pensei que eu tinha colocado a foto do sino aqui, mas não coloquei na apresentação, não. Mas se vocês pesquisarem na internet aí, vocês vão ver que, ó, 1952, André Doria, escrito aqui, ele está brilhando hoje esse sino, tá? Então, o pessoal teve muito interesse em fazer o resgate das peças. E aqui a gente tem duas fotos interessantíssimas, né? Para os nossos amigos apreciadores de um bom vinho, a gente tem um decanter recuperado do André Doria. Olha que bacana, o pessoal fazia camiseta para ir lá nesse naufrágio, né? E lembra daquele bar, pessoal? Esse mergulhador aqui, ó, ele recuperou um pote de frutas em conservas, tá? Do André Doria, que resistiu ao tempo e a fruta estava gostosa, que ele provou, tá? Porque era fechado a vácuo. O excesso de pressão ajudou a manter aquilo fechado durante muitos anos. E aí, o feliz, ao chegar na embarcação novamente, o que ele fez? Pegou e provou um pouquinho da fruta e falou assim, e ainda continua gostosa. Isso já tinha passado muitos anos do acidente. Essas peças aqui, que são as porcelanas italianas, era o prêmio mais cobiçado dos mergulhadores. Então, muitas pessoas treinavam e se arriscavam para tentar recuperar um pedaço de porcelana. E até mesmo, você pode ver em alguns filmes recentes que alguns mergulhadores colocam no próprio YouTube, até hoje tem locais que você acha muita porcelana. E grande parte dos mergulhadores iam para lá com um saquinho para voltar com uma lembrança, tá? Então, esse aqui é uma foto do Leme recuperado no dia da recuperação, né? Ele estava todo incrustado já, isso aqui após a recuperação já no museu, tá? E aqui eu trouxe algumas fotos do mergulho do André Doria para mostrar como é que é um pouco a pegada de um mergulho atual no André Doria, tá, pessoal? Existem algumas embarcações científicas que fazem a viagem lá para o André Doria, tá? É uma condição que não é garantia nenhuma que você consegue fazer esse mergulho. A gente pode ver esse mergulhador aqui mergulhando com cilindro duplo e 2 stages de descompressão, então ele já está seguindo as boas práticas de descompressão que você tem hoje disponíveis para os mergulhadores. Existem muitos mergulhos de rebreathers sendo feitos lá no André Doria, tá, pessoal? Geralmente, existe um processo de capacitação e de treinamento prévio para você fazer esse mergulho no André Doria. Alguns mergulhadores publicam o seu plano de treinamento, de técnicas de descompressão, de mergulho e naufrágio. Em média, são 3 anos de preparação para você conseguir fazer um mergulho lá,
com segurança, tá? Então, a condição de visibilidade. Você entra numa água que não está tão gelada, quando você começa a descer, fica gelada. E ela fica de um verde muito escuro, que é exatamente esse verde aí do mergulhador chegando para iniciar o mergulho dele no Andréa Doria, tá? Ele já está completamente incrustado, mas quando você tem estruturas ainda de vidro que você consegue enxergar do outro lado, o silt que tem nesse naufrágio é muito forte, então as penetrações são extremamente complexas e perigosas, tá? Aqui é uma foto recente. Esse aqui é um mergulho do ano passado, tá, pessoal? Onde você ainda consegue ver porcelanas disponíveis, tá? E os danados dos mergulhadores que vão lá sempre voltam com um saquinho, tá? Toda foto que você pega, esse mergulhador aqui voltando com o rebreather, tá lá, ó, o saquinho, uma canequinha, tá? Então, o naufrágio ele está sendo ainda saqueado pelos mergulhadores que estão lá, né? Então, eles transformaram toda essa estrutura do naufrágio num grande souvenir de um grande desafio que todo mergulhador que vai no Andréa Doria, ele entra dentro de um grupo seleto de pouquíssimos mergulhadores que tiveram a oportunidade de fazer esse naufrágio, tá? Pessoal, bibliografia, tá? Existe um livro interessantíssimo, apesar dele ter um erro monstruoso, que é o Collision Course, tá? Ele fala sobre... Ele é um livro antigo, tá? Ele é de 59. Ele fala muito sobre, traz muito detalhe interessantíssimo sobre o naufrágio, mas ele tem alguns erros que, para a época, é difícil de colocar a culpa no autor, tá? Mas, por exemplo, ele fala que o Estocolmo foi sucateado, ele não foi sucateado, ele está vivo até hoje. Então, ele tem algumas grandes falhas que o pessoal critica muito, mas se você focar na história do naufrágio como um todo, ele é bastante completo, tá? Uma coisa interessantíssima sobre esse mergulho. Judicialmente, não chegou-se a uma definição, a um resultado final de quem foi a culpa, tá? Porque as duas empresas entraram num acordo comercial. Então, naquela época, a justiça, como não existia mais litígio declarado por nenhuma das partes, né? Então eles chegaram a um acordo de que não era mais necessário o processo judicial. Porém, várias pessoas ficaram extremamente desconfortáveis com isso, principalmente os passageiros que perderam familiares na época, né? E muitas das informações elas perduraram durante anos. E existe uma análise forensica da colisão que é interessantíssima, é um PDF muito legal que mostra ângulo de colisão, como que as coisas aconteceram, e basicamente foi declarado dentro dessas análises que houve falha dos dois lados, tá? O capitão do Estocolmo não estava no momento da colisão no controle da embarcação, quem estava era o segundo almirante que tomava conta. Chegou-se a conclusões que ambos os navios fizeram interpretações errôneas do radar, que o Andréa Doria não estava com a velocidade compatível, porque a velocidade sugerida no caso de alta neblina é uma redução para velocidade mínima, tá? Então ele deveria ter reduzido muito a velocidade, o que poderia ajudar muito dentro do processo. E teve a fatalidade da neblina, porque o acidente aconteceu bem na transição, que o Estocolmo tinha acabado de entrar na neblina e o Andréa Doria estava sobre forte neblina, então, tá? O site da principal embarcação, que é o Wahoo, que leva para lá, é uma embarcação de pesquisa científica, mas que aceita mergulhadores que pagam para fazer um mergulho lá no Andréa Doria. É o site deles, é bastante interessante. Lá eles têm uma análise dos acidentes fatais que aconteceram no Andréa Doria com as suas principais causas, tá? Então, grande parte das causas estão relacionadas a inaptidão dos mergulhadores, a condicionamento físico dos mergulhadores para aquele tipo de mergulho, tá? Existem muitos casos relacionados a técnicas de penetração em naufrágio mal seguidas, então toda a comunidade de naufrágio acabou aprendendo muito com isso também, tá? Mas é bastante interessante porque ele também traz algumas informações históricas e detalhadas. E eu coloquei aqui também o link do Casual Navigation, que foi o site foi o vídeo que eu utilizei como principal referência para tirar aquelas animações que eu trouxe para vocês, tá? Pessoal, a apresentação é essa daí. Eu quero deixar, antes da gente abrir aqui para um bate-papo geral, um convite para a próxima apresentação, que eu, pessoalmente, estou adorando trabalhar nessa apresentação. É uma apresentação sobre os U-Boats,
que falam um pouquinho sobre a alcateia alemã do Atlântico Norte, tá? O papel dos submarinos na guerra, tá? O tanto que eles efetivamente geraram um diferencial para a Alemanha, tá? E efetivamente um pouquinho das histórias dos naufrágios que eles fizeram e que também que eles foram acometidos, porque tem o Bolt naufragado nesse mundo, tá, pessoal? Não é pouco, não. Inclusive, eu trouxe esse cartaz aqui que está na lateral aqui, interessantíssimo, né? Para quem não sabe, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial por N fatores, mas a principal desculpa foi a presença de U-boats e o naufrágio de navios brasileiros na nossa costa pelos submarinos alemães. Tá? Então, esse aqui é um cartaz que foi divulgado na época da guerra, né? Abrindo o caminho para a vitória, o Brasil com a sua mão, né? Segurando um boat alemão, tirando ele das águas. Então, esse aí vai ser um bate-papo bastante interessante, com a imersão um pouquinho na história da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho nas técnicas bélicas de uso dos U-boats dentro da Alemanha. Beleza? Então, é isso aí. Palavra aberta para todo mundo compartilhar, fazer perguntas, para a gente bater um bate-papo aí mais descontraído. Zocrato, parabéns. Excelente apresentação. Já tem algumas perguntinhas aqui. O Léo quer fazer pergunta. Vamos lá. Parabéns. Parabéns. Eu vou começar então, né, Zocrato? Prazer, meu vinho acabou, daqui a pouco eu vou encher minha taça de novo, mas não podia sair daqui e pegar lá na adega, não. Deixa eu te contar. Uma secretária para trabalhar, a minha está aqui do meu lado, ela manteve... Então, eu já ia falar isso, eu senti falta da Leandro e dos meninos. Eu vi uma voz ao fundo aí, espero que eles tenham presenciado, porque foi show de bola. Então, eu acredito que seus meninos e a Leandro tenham participado dessa apresentação maravilhosa. Sim, participaram, sim. Então, eu tô aqui. Não é pergunta, não, só é bate-papo, porque eu acho que na sua apresentação brilhante, a gente poderia ter falado do caso do pai e do filho, do último mergulho e do Big Nagli, né? Lá que eu não sei como é que pronuncia, no Mergulho da Escuridão, que são 2 livros bem bacanas que falam muito dos mergulhos no André Doria e das mortes. Mas você está trazendo spoiler, porque o último mergulho, o principal ponto foi a descoberta de um boat. Então você está trazendo spoiler da outra reunião aí. Calma aí. Então eu não vou nem falar, porque já fizeram, o Alan já fez um spoiler lá hoje, então não vou nem comentar, não. Mas é porque o pai e o filho mergulham com certeza. No André Doria e é uma descrição fantástica. Maravilha, maravilha. Vou aguardar, então. Estou querendo saber qual naufrágio da costa brasileira é comparado ao Andréa Doria, Zocrato. Tem um Ilha Grande que chama Pinguino. É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Pessoal, brincadeiras à parte, qualquer naufrágio que fazia uma travessia do Atlântico, né, seria um espetáculo. Infelizmente, a gente não tem nenhum aqui na nossa costa, não, né? Mas a gente tem excelentes naufrágios aqui no Brasil, tá, pessoal? A gente tem a Corveta Ipiranga em Fernando de Noronha, que é maravilhosa. A gente tem a Corveta Camaquã, que também já entra para a estrutura de mergulho técnico. A Rota de Naufrágios de Recife é maravilhosa. E os naufrágios que estão mais próximos da gente aqui no Sudeste, eles são naufrágios que têm mais o apelo histórico, né? Então, é um naufrágio que a gente tem que mergulhar com sentido. Não faz sentido a gente mergulhar só para ver a embarcação. Faz sentido para a gente entender qual é a história daquele naufrágio, por que ele naufragou, qual era a carga que ele transportava. Porque você começa a trazer um segundo sentido para esse mergulho, tá? Então, quando a gente fala de mergulho e naufrágio, existem 2 tipos. O cara que vai lá e vê o barco e o cara que vai lá e sente a história que está acontecendo ali na sua frente. Mais alguma pergunta, turma? Eu tenho pergunta. Quando é que vai ter excursão para lá? Pode falar, Lucas. Mergulho lá? Ó, eu conheço um grupo de mergulhadores aqui do Brasil que começou a planejar um mergulho lá no André Doria e não foi para frente, não. O que você está rindo aí, Dudu? Não foi para frente, não. A parte de treinar, de fazer um monte de mergulho descompressivo, de fazer técnica de penetração avançada, o negócio foi enrolando, e ainda não aconteceu, não.
Mas tem uma turma de repeater aí que eles estão bem potencializados para ir lá no André Dória para nós, hein? Ô Zócrates, espetáculo, apresentação. Eu quero te perguntar uma coisa, não sei se você tem acompanhado isso, se você está sabendo. Existe ainda algum mergulho? Porque eu vi um documentário que foi na década de 90, que o pessoal foi para lá, até nem em mergulho autônomo, eles foram para lá com mergulho com umbilical e ficavam lá com mergulho de saturação e tal, para fazer recuperação de coisa histórica, de artefato, item pessoal, de todo mundo estava mergulhando lá. Você sabe se ainda existe alguma operação científica de mergulho lá que está acontecendo hoje? Cara, aquele site da Wahoo, eles são mergulhadores científicos, só que, na verdade, eles têm na fachada deles, efetivamente, esse tipo de operação. Já foram feitos vários mergulhos comerciais lá para recuperação. Grande parte do que aparentemente tinha de valor, que o tempo manteve, já foi retirado. Porque ele tinha centenas de obras de arte, tá? Eram quadros que tinham sido feitos, inclusive, em compartimentos estanques para não estragar a obra de arte. Só que isso, com o tempo, cara, não dura, né? Eles não eram para resistir à pressão e ao tempo. E o mergulho, o mergulho é uma atividade, por mais que já Cousteau e Sergião começaram a desenvolver isso há muito tempo atrás, um tipo de mergulho que viabiliza a gente fazer uma exploração mais estruturada no naufrágio desse, ele é relativamente recente, né? Então, ainda existe muito mergulho lá de meta de subir no Everest. Qual é o benefício de você chegar ao topo do Everest? Todo mundo fala que chegar ao topo do Everest não é o mais importante, é a trajetória, né? E a mesma coisa se você for avaliar o André Dória. Você ir lá e recuperar uma xícara é algo que alguém que não conhece a história, que não conhece o caminho que você teve que trilhar para chegar lá, vai falar assim, mas você é um imbecil, você gastou essa grana toda, esse tempo todo, esse risco todo para recuperar uma xícara, né? Mas a xícara é o de menos, a xícara é a foto que você vai tirar lá em cima do Everest, que corre o risco de estar nublado, corre o risco de não ter nenhuma vista bonita porque você está acima das nuvens, mas é o chegar lá, né? Então, acho que grande parte da mágica que o André Dória trouxe para o mergulho é essa. Ele era mágica. Não era qualquer um que conseguia mergulhar lá, não era qualquer um que tinha condição técnica e financeira de mergulhar lá. Então, quem ia tinha um diferencial, né? Inclusive, um dos óbitos que teve no André Dória é um cara que tinha um apelido de Diver God. Tá? Era o deus do mergulho, era Scuba God, o apelido do cara. Então, leva tanto ao extremo que, até mesmo às vezes, quem era extremamente experiente era colocado numa situação de risco, né? Então, mas hoje, com a técnica descompressiva, com o uso de rebreather, é um mergulho muito diferente do que existia há 15 anos atrás, que é completamente diferente do que existia há 30 anos atrás, por exemplo. Né? Beleza. Se você quiser mergulhar lá hoje, com certeza o pessoal da Wahoo te leva. Não sei quantos trampos eles vão te cobrar para levar lá, não. Não, hoje não está valendo a pena, não, porque você tem que deixar um pedaço de si lá. Então hoje está meio complexo. Deixa para quando o dólar baixar de novo. Esse pedaço fica na superfície. Você pode até fazer com tranquilidade, mas um rim fica na superfície. Posso fazer 2 perguntas? Pode. Vamos lá, Vitória. Alguma época do ano, alguma vez já aconteceu da água estar mais limpa? É uma pergunta. Vocês estão falando. A outra pergunta é a seguinte: vocês estão falando de rebreather. E que tal a mistura com hélio? Não seria mais conveniente usar gases, a mistura de gases, para você ter mais tempo de fundo? O que o pessoal tem usado lá nesse local? Boa pergunta. Toda foto e todo vídeo que eu tive a oportunidade de ver de mergulho no André Dória até hoje, o máximo que eu vi de visibilidade aí foi uns 6 metros, tá? Eu não vi nada melhor do que isso, não. Beleza? Agora, vamos falar um pouquinho sobre mistura gasosa, né? O uso de hélio, ele foi bastante difundido nos mergulhos lá do André Dória, tá? Os primeiros mergulhos eram com ar comprimido mesmo, mas dava uma narcose muito grande. E diferente do que muitas pessoas podem pensar, o próprio uso do rebreather, geralmente você utiliza com o hélio, tá? Então,
Tá. O hélio ele entra como um componente que vai reduzir a concentração de nitrogênio que nós estamos respirando e que vai diminuir a nossa exposição ao nitrogênio e vai ajudar a gente a ter uma descompressão mais segura. Tá? Então, tanto o cilindro duplo e os gases de descompressão geralmente trabalham com misturas ricas para diminuir o risco que a gente tem dentro do mergulho dessa natureza. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que encerramos, Ocrato. Pessoal, muito obrigado novamente. Foi um prazer bater esse papo com vocês aí. Nos encontramos aí nos próximos webinars, tá? Quem quiser ficar conectado mais um tempinho aí, conversar fiado, estamos à disposição. Eu ainda tenho cerveja aqui. Antes da curva sair, pedir mais uma vez se poderem preencher o formulário. Ô, Zocrato, boa noite. Pautas. Boa noite. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem que está perguntando que eu não estou vendo? Não, você não me conhece. Aqui é o Pedro Luiz. É o seguinte, o que você considera hoje o naufrágio mais desafiante do Brasil? Olha, a corveta Ipiranga, para mim, é um naufrágio muito desafiador. Tá? Ele também é um naufrágio que o mergulho naquele naufrágio deve ser um mergulho técnico, tá? Por mais que algumas das operadoras de Noronha levem pessoas para lá com cilindro simples, com ar comprimido ou alguma mistura de nitrox, não é além dos limites recreacionais, tá? Exige sim descompressão. É um mergulho que, por mais que ele não seja desafiador do ponto de vista de visibilidade, porque a visibilidade é maravilhosa, do ponto de vista de temperatura da água, que a temperatura da água é maravilhosa, do ponto de vista de complexidade do naufrágio, pois ele se encontra em posição de navegação, é um mergulho que o teto fisiológico que ele coloca, ou seja, o risco de descompressão e a necessidade de conhecimento técnico para realizar aquele mergulho, por si só é um desafio. O mesmo acontece com a corveta Camaquã, que está próxima a Recife, tá? Então, também é um naufrágio desafiador. Agora, diferente do que muitas pessoas podem imaginar, não é necessariamente os naufrágios mais desafiadores que podem ser os mais divertidos, tá? Um exemplo clássico de naufrágios maravilhosos, estou até fazendo publicidade aqui, ó, são os naufrágios do Mar Vermelho. Existe a rota de naufrágio do Mar Vermelho, que traz naufrágios maravilhosos, com uma história, cada um mais interessante do que o outro, e naufrágios acessíveis, tanto para um mergulhador open water, quanto para um mergulhador avançado, como para um mergulhador de naufrágio. Então, o desafio o desafio que é colocado pelo André Dora é o desafio de ser o Monte Everest, né? Mas a gente consegue ver paisagens tão ou mais bonitas sem ter que subir tão alto, né, pessoal? Então, acho que esse aí é que é o grande desafio. E o sobre naufrágio. Tá aí o Tistelgorm, então. O Tistelgorm é um dos naufrágios, é o naufrágio mais mergulhado do mundo, né? E é um naufrágio que não apresenta risco inerente para o mergulhador que está mergulhando dentro do seu padrão de conhecimento e conforto, né? Então, o Tistelgorm é um caso clássico de um naufrágio de uma importância histórica fenomenal, né? De uma importância para a atividade de mergulho fenomenal. Então, realmente, esse aí é um naufrágio que deveria entrar na wishlist de todo mergulhador. Com certeza. Ok, obrigado, Gustavo. Zocrato, já tem data para falar do Bolt? A data é 28/4, né, Paulo? Me ajuda aí. 28/4. Obrigado. Esperaremos vocês. Aqui o Alan está fazendo uma pergunta. É recomendável mergulhar nessa época da pandemia? Tenho mergulho agendado para a Flórida no mês que vem. Nossa. Se você conseguir chegar até lá... E eu coloquei na conta da pandemia, foram 2 viagens de mergulho e um curso que eu ia dar, tá? Isso já está na conta da pandemia. Eu vou descontar. Não sei como ainda não, mas eu vou descontar. Agora, pessoal, assim, eu acho que o momento que a gente vive, ele sempre vai exigir cautela. Se você estiver numa situação que você se sente confortável para esse tipo de coisa, se você conseguir, né? O que eu acho que vale de verdade são cuidados especiais,
com equipamento, com contato e distanciamento social, né? Então, equipamento alugado, por exemplo, é algo que acho que ninguém deveria cogitar numa época dessas, né? A gente não sabe toda a questão de higiene, de manutenção que pode ter aquilo ali. Mas, assim, eu acho que é algo que a gente tem que pensar com carinho, né? Porque isso é uma boa pergunta para a aula do Cruvinel. Eu estou pensando aqui, é uma boa pergunta para a aula do Cruvinel. É ótimo. Qual o procedimento recomendado ao MS para mergulhos em época de Covid-19? Olha só. É só você não subir depois que você mergulhar, né? Você desce e não sobe mais. Isso não... Filhote de Sócrates falando, tá certo. Boa pergunta. Sócrates. Eu estava mergulhando de máscara. Dudu é prova disso. Verdade, né? Muito bom. Mergulhar de máscara é importante. Não tem recomendação de usar máscara, pessoal? Mas é isso aí, turma. Excelente. Turma, obrigada, viu? Estamos aqui ainda disponíveis, se alguém quiser perguntar. Fora isso, nós vamos ficar batendo papo. Obrigada pela participação de vocês. Lembrando que na próxima quarta-feira vai ter medicações e mergulho também às 19h30. Paulinha, para quem está com crise de abstinência, a piscina da Maramar, como é que vai funcionar, hein? Nós estamos fazendo os mergulhos clandestinos lá de vez em quando, porque a turma não está aguentando, não. Esse negócio está do nosso lado. Ô, Sócrates, você pode ir lá, você pode ajudar o Andrezinho a fazer a manutenção da piscina, ele vai precisar de um dupla. Nossa, tá fácil. Eu preciso de levar o que lá? Cimento, areia, esvaziou a piscina. Se eu chegar lá e essa piscina estiver vazia, tiver um carrinho de mão lá, vocês vão ver comigo. Só está gelada, Sócrates, está gelada com o aquecedor desligado, mas fora isso ela está lá no mesmo lugar e cheia d'água. Eu já mergulhei em água mais gelada do que essa. Adoro a temperatura. Tá bom para testar roupa. Ué. 5 milímetros desce fácil. Deve estar mais gelada que a lagoa dos ingleses, não, tá, Ronda? De jeito nenhum. O Juliano está falando que espera que sua cerveja seja Carcamanos. O Juliano, ele fez até um jabá para você no início, tá? Só que você não sabe de nada, Juliano. Aqui, ó. Não sabe de nada. Só Carcamanos. A cerveja era, tá, Juliano? Só para te contar. Tem que contar com o delivery mais uma vez. Beleza. Show de bola, meu velho. Muito boa apresentação. Valeu demais. Legal. Vamos ver vocês aí. Renato. Ei, gente, tudo bem? Saudades. Saudades. Sócrates, foi ótimo, viu? Gostei muito. Eu não faço mergulhos de naufrágio, né? Mas achei bem interessante toda a história, tudo que envolve isso aí, eu acho bem legal. Quem sabe um dia eu ainda chego nesse patamar, não desse aí, né? Porque Ô, Juliano, põe a câmera aí para quem está falando, Juliano. Dá uma delicadeza aí. Uai, gente, aí, não agora... aqui, não. Estou aqui. Tem que ter. Paulinha, inscrição. Acho que esse tipo de naufrágio eu não vou conseguir, não, porque é muita experiência, mas acho um desafio bem legal. Isso entra num objetivo meu ainda, quem sabe, né? Fazer um curso de naufrágio. Bora para a água. O curso é uma delícia. Eu adoro o curso de naufrágio. Bom demais. Cara aí que fica brigando comigo aí, querendo fazer mais curso de naufrágio que eu, mas a gente chega no consenso aí, né, Lucas? Tá aí ainda? O Lucas já saiu. Saiu. Bom, beleza, pessoal. Até mais. Muito obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado. Obrigada. Boa noite, Vitória. Boa noite, Ju. Tchau. Boa noite. Tchau. Beto Kling está perguntando se o curso de naufrágio pode ser online. A teoria, com certeza absoluta, a gente pode fazer um curso de naufrágio online. Mas tem muita... Dá para passar carretilha dentro de casa. Alguma coisa de carretilha dá até para fazer online, mas tem muita parte de piscina, tá, pessoal? É um curso que a gente trabalha muita técnica, mas com certeza, se tiver uma mobilização aí, juntar uns 3, 4 boquinhas aí, a gente consegue marcar o curso online fácil.
Já tem um, só faltam 3. O Igor e o Vinícius estão na fila aí, né, Igor e Vi? O Igor já saiu também. Já tem um LZ conectado ali, pensei que era Leandro Isocrato. Isso com o meu celular. Rolou um parabéns, pai. Ótima palestra. Achei legal também, falou. Manda o menino entrar para fazer coro, né, Paulinha? Pode ter certeza que vai querer alguma coisa depois. Vai. Elogiei, pai, né? Tá vendo, pai? E aquele dia lá, hein, na palestra da Maramá. Ai, bom demais. Não, teve um tanto de recomendação aqui, não podia fazer barulho, não podia passar perto, o cabo tá aqui no caminho. A cerveja. Não podia tropeçar no caminho. A cerveja tinha que estar sempre bem servida aqui. Tá cheio de recomendação. Esse negócio de fazer palestra tomando uma cervejinha não é má ideia, não, viu, gente? Eu gostei. Ainda mais que a gente não sabe quanto você tá bebendo, né? Ei, Léo, tudo bem? Eu tô aqui de coadjuvante, eu busco cerveja. Pois Eu que busco cerveja aqui do lado. Ô, Leandra, conta para nós, ele tomou quantas? Já foram 2. Neto já foram 2. Mas teve uma antes, 3. Estamos devagarzinho. Mas eu tive sócia, tá? Não bebi sozinho, não. Ah, claro. Ela está perguntando quando é que é o próximo curso de naufrágio. Estou falando para ele que é dia 28 de maio. Se tudo der certo, o curso será confirmado. Eita, lá, bom demais. Amém, amém. Todo mundo quer sair dessa. Amém. Diz que pelo menos a parte de piscina é mais tranquilo, né? Tecnologicamente conhecimento, então o curso de naufrágio vai estar todo reformulado agora no final de maio. Não é isso? O que foi, Romulo, que você falou? A parte de piscina, a gente consegue ter um distanciamento fácil para dar aula. É só fazer a parte online. Ué. A piscina dá para gerenciar alguma coisa lá, hein? Ô, Romulo, isso daí você sabe o que é, né? Nós estamos começando a criar as bases de convencimento da Paulinha aqui agora, né? Não, mas veja só, a gente pode mergulhar de dupla, mas a dupla pode ficar 2 braços de distância. Pode, Máscara. Eriquinha, ajuda aí. Eu estou na fase de ser super flexível. Qualquer coisa que a gente tem que fazer para se reinventar, eu estou aceitando usar a Zocrato. Mas, Zocrato, a dupla tem que estar 2 metros de distância só no passo gigante. Depois lá embaixo não tem problema nenhum. Aí, tá vendo? Ô, Zocrato, eu consigo falar de um lado da piscina e o aluno do outro lado. Aí, tá vendo? Tá fácil. Tá fácil.